Balneário Camboriú, Ricieri Ribas, e o assunto é sério, o assunto é importantíssimo para a população de Balneário Camboriú, que há tanto tempo está esperando uma resposta positiva, ou seja, uma solução para o transporte público, principalmente quem mora mais distante das áreas centrais, onde estamos concentrados com o comércio, com o movimento de restaurantes, que são os trabalhadores, que é a mão de obra, quem vem de Camboriú, quem vem do Nova Esperança, quem vem das praias agrestes, enfim, trabalhadores que necessitam de um transporte público porque não aguentam mais ter que desembolsar, pagar motorista de aplicativo, né? Ter que vir de próprio carro, quem tem carro, gastando gasolina com o preço que tá. E isso veio porque a gente já estava aqui cobrando e muito do poder público de Balneário Camboriú. O prazo para retomada seria dia 21 do mês passado. Infelizmente não ocorreu. Ricieri, bom dia. Obrigado por vir pessoalmente aqui atender a nossa solicitação. Como que está o andamento e a resolução do transporte coletivo em Balneário Camboriú? Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes. Então, na última semana a gente teve uma alteração na definição do contrato emergencial para cessão da concessão vigente. Eu já estive dando algumas entrevistas para vocês. Nós vínhamos trabalhando numa contratação emergencial, né, já há um bom tempo, e também já na construção de uma nova licitação, que é um processo análogo, no caso, à contratação emergencial, pois ela não pode permanecer por muito tempo. Então, há mais ou menos um mês e meio, um pouco mais atrás, a Lond Parts, mais conhecida como Expressul, manifestou-se oficialmente ao município, fazendo o pedido de análise da cessão da concessão que eles detêm ainda. O que seria uma cessão? Cessão é você cessionar, você dar o direito de exploração a outro operador. Ou seja, a Expressul indicando uma outra empresa ao lugar dela. Na realidade, a Expressul entra em acordo comercial, no caso ela é vendida para essa nova operador, e esse novo operador ele assume tanto o ônus quanto o bônus, no português, claro. Então, o que acontece? Esse acordo comercial já foi feito entre as empresas, eles protocolaram o pedido de cessão, ao município somente cabe analisar a viabilidade jurídica, né, dessa cessão e dar a anuência dela ou não. Então, quando eles nos manifestaram isso, esse é um processo que não envolve somente a BC Trânsito, envolve praticamente todas as pastas administrativas do município, Secretaria de Compras, Controle Interno, Contabilidade, Procuradoria. Então, num primeiro momento, a Procuradoria expediu um parecer favorável à cessão, né, dizendo que há a possibilidade no edital de 2006 e no contrato de 2007, que são os instrumentos jurídicos vigentes dessa concessão, e a empresa nos protocolou, então, a PMI, que é a proposta de manifestação de interesse, né, de assumir essa cessão pela compra da Expressul, e isso foi tramitando. Isso é um processo que requer um critério de análise muito grande, né? Para teres ideia, o município de Balneário Camboriú, em toda a sua história, não fez nenhuma cessão de contrato de concessão. Essa vai ser a primeira, né? Então, com relação a isso, após essas manifestações, a Secretaria de Compras fez a análise e deu um despacho, num primeiro momento indeferindo, para que eles apresentassem um recurso justificando algumas questões que envolvem o edital de 2006, porque o critério a ser cumprido seria o do edital de 2006, conforme a primeira análise da Procuradoria. Porém, nós estamos falando de um edital de 15 anos. Uhum. Em 15 anos, o transporte coletivo e as próprias concessões de transporte coletivo sofreram diversas alterações, né? Nada ficou do mesmo jeito que é. Então, eles apresentaram um recurso. A Procuradoria, ontem estive reunido com o procurador Dr. Juliano Cavalcante, o subprocurador Dr. Felipe Wolfram, e a manifestação foi, sim, pelo acato à defesa ao recurso, proposto pela Expressul, que até o momento é ela que figura, né? A empresa PG Tour, que é a que está comprando a empresa Expressul, ela só passa a figurar a partir do momento que o contrato for assinado.
E a gente sabe que é moroso um processo como esse? É porque são muitos critérios, né, Caleb? Exatamente. A gente não... até para não prejudicar o próprio interesse público, o interesse coletivo, a questão da transparência com os recursos, com o ato administrativo. Então, assim, a gente entende que a comunidade tem uma demanda. Então, essa demanda ela foi parcialmente suprida, parcialmente, não totalmente, por uma extensão do intermunicipal lá atrás. Lá em outubro de 2020, quando a Expresso manifestou não retornar. Essa extensão foi feita através da Aviação Praiana. E até agradecer ao pessoal da Aviação Praiana, porque eles foram bastante parceiros nesse momento, entenderam as necessidades, né? Então, agora com essa análise da Procuradoria, o prefeito Fabrício, que nos cobra uma celeridade imensa nisso, porque sabe da demanda que existe, que a população necessita, agora com a retomada econômica que o município teve, que está sendo um ascendente muito grande. A gente tem aí os comércios noturnos funcionando normalmente, nós estamos esperando uma super temporada, né? Então toda a classe trabalhadora, como você citou, Adilson, que principalmente do contraturno noturno está também com essa dificuldade. Então, visando isso, o emergencial ele seria algo pontual. E por que não aconteceu? Porque, por questões de interesse público, a cessão ela é muito mais viável ao município, porque ele estaria assumindo na integralidade o transporte coletivo municipal. E não parcial, como seria. E não parcial. Porque você me disse, né, nós vamos fazer um contrato emergencial com a CTT, vamos assinar, enfim, mas eles vão ver quais as principais necessidades. Eles vão trabalhar somente naqueles bairros que realmente as pessoas moram mais longe. Exatamente. Ao contrário da nova, que assume tudo. A cessão não tem como ele assumir parcialmente, ele assume na integralidade. Todas as linhas, todos os horários dimensionados junto com a autarquia. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que o contrato esse for autorizado, que a gente prevê a assinatura dele pelo prefeito e pela empresa na terça-feira da semana que vem, a partir da assinatura dele, os ônibus em até 10 dias estão operando. A empresa já nos manifestou que quer começar antes. As frotas deles... A PG Tour. A frota dele já está disposta. São os mesmos ônibus da Expressul? Não. Não? Aí é que está o diferencial. São ônibus mais modernos, que tem ar-condicionado, coisa que o da Expressul A Expressul vendeu os ônibus, né? A Expressul, ela vendeu todo o seu equipamento, né? Certo, vamos lá. A Expressul disse no ano passado que não teria mais condições de manutenção do serviço. Vendeu os ônibus e tal, se desfez, pagou os funcionários, né? Ainda outros estão em trâmite na questão, mas que envolve a empresa. O município, uma vez que a empresa ela se sente e afirma ser insuficiente na operação de um serviço, não poderia ter cancelado esta concessão, sendo que a empresa ela não tem capacidade para oferecer o serviço. Não poderia ter feito isso, Ricieri? Não é cancelar. Porque, querendo ou não, ela teve continuidade, está sob a tutela da Expressul, e agora tem essa negociação entre empresas para que outro assuma. Existia, como eu te falei, o pedido de cessão ele é algo recente, né? Desde a manifestação da Expressul que não teria condições de retornar com as atividades, isso corre um processo administrativo para possível extinção da concessão. Extinção, essa é a palavra. Isso, e penalização administrativa desse Demora muito, contrato. então, mais de um ano. Demora pelas análises todas, né? Tem a questão recursal, são critérios aí que quem pode dar uma explicação até um pouco mais técnica disso é o próprio secretário de compras, né? Mas esse processo estava tramitando normalmente, até porque para a gente poder lançar uma contratação emergencial e até uma nova licitação, esse processo já teria que estar extinto, vamos dizer assim. Porém, no decorrer de todo esse tempo, né, como eu te falei, que a gente entende que a comunidade está sentindo, mas foi um tempo necessário para que as coisas ocorressem da maneira mais organizada e transparente possível. Então, se o município tivesse extinto já, essa possibilidade de cessão não existiria. Nós já estaríamos na questão da publicação no contrato emergencial e numa nova licitação. Porém, nós estaríamos no risco de acontecer o que está acontecendo nos nossos municípios ao redor. Itajaí está com contrato emergencial há 3 anos, lançou um edital agora, se eu não me engano, posso estar com dados errados e até peço desculpa se estiver, se eu não me engano foram em torno de 29 impugnações no edital de transporte coletivo deles. Camboriú lançou edital
recentemente deu deserta a licitação. Das vans também, então. Blumenau está sofrendo com transporte coletivo. Então, não é algo pontual de Balneário Camboriú, é o que nós estávamos conversando antes aqui do programa entrar. Isso é nacional. Todas essas empresas sofreram, foram dentro da Covid, foram a parte econômica que mais sofreu. Falando de sofrimento da questão das empresas para manutenção de serviço, Balneário Camboriú vai ter possibilidade de subsidiar esse serviço, ou seja, passar uma quantia mensal para a manutenção do serviço? Não, nesse momento não. Como então que a PGTur vai conseguir manter o serviço, sendo que a Expressul falava que não era viável, né, a manutenção, sendo com o número da movimentação de pessoas que utilizam aqui em Balneário Camboriú? Porque você tem que fazer uma análise que a Expressul já tinha recebido da Autarquia de Trânsito. Eu nem estava como gestor lá, nada, mas a gente já tinha esse conhecimento. Eu entrei lá como coordenador e acabava visualizando isso com outro coordenador, de dinamizar a questão do transporte coletivo, de trazer o transporte coletivo mais próximo das pessoas. Então, quando esse pedido de cessão veio, a gente já disse, olha, por questões técnicas, eu não analiso questões administrativas e jurídicas, eu analiso a parte técnica. Por questões técnicas, tem que ser aplicado esse projeto que vocês estão vendo aqui, ó, que se chama BC Coletivo. Ele é uma linha tronco alimentada, certo? Ele é uma linha troncal sul-norte, norte-sul, com um ônibus maior, e as alimentadoras dos bairros ou setores em micro-ônibus ou ônibus menores, de pequeno porte. Por quê? Aí você vai aproximar o transporte coletivo das pessoas. Porque o transporte coletivo vai passar mais próximo da rua do usuário, ele não vai ter que se deslocar tanto, ele vai ter uma integração nessa linha troncal, então ele vai pegar o ônibus perto da casa dele, o micro-ônibus, vai até a linha troncal e vai aqui na ponta ao norte, vai se direcionar até o ponta ao sul. Você precisa dinamizar. O problema é que a antiga operação da Expressul, ela tinha muitas linhas, muitos ônibus fazendo a mesma coisa. Então você estava dividindo a sua demanda contra você mesmo. Exatamente. Entendeu? Se você tivesse dinamizado isso, pode ser que o cenário seria diferente. Entende? Pode ser que o cenário seria diferente. Se tivessem testado isso, né? Nós não temos como afirmar isso agora. Mas o que a gente pode afirmar é que o sistema vai voltar, tá? Esse sistema BC Coletivo ele vai ser implantado. A gente vai agora assim que a empresa retomar as atividades, ela vai começar a operar onde está as maiores demandas em linhas circulares e gradativamente a gente vai transformando para o BC Coletivo. Até porque tem todo um prazo para isso acontecer, né? Na época, me lembrei agora também, a Expressul solicitava um aporte de cerca de 30 milhões, né? Baseada justamente na diminuição do usuário, da questão dos aposentados. Isso estava rolando administrativamente. Você lembra dessa solicitação dos cerca de 30 milhões? Lembro, não é uma solicitação, isso é um processo ajuizado já, que existem da Expressul em face ao município de Balneário Camboriú. Como fica isso? Aí é uma questão jurídica, né, que a empresa, a PGTur que está comprando, não terá parte nisso, acreditamos nós, né? Eu até conversei com o Dr. Juliano, eles vão fazer uma análise jurídica dessa questão, né, sobre a questão dessa, até porque não é uma ação ganha, né? A gente tem que entender que isso é um pedido que está com base num contrato, que toda essa análise tem que ser feita para chegar se realmente aquilo é devido ou não. O que a gente pode dizer é que a questão de subsídio esse contrato não prevê. Se no futuro for necessário, aí o chefe do executivo vai pedir a chancela da Câmara de Vereadores, mas isso também é uma análise jurídica que vai correr com o tempo. E caso haja a possibilidade por aprovação dos próprios edis, como também pelo Tribunal de Contas, o entendimento deles for esse, o município vai ter que estudar isso e prever alguma coisa. Não vai interferir no transporte, então? Não, mas isso, como eu te falei, a empresa PGTur, quando conheceu o BC Coletivo, eles entenderam a dinâmica de trabalho, que é algo parecido com o que eles já operam em outras cidades do país, e que entende que essa aproximação do transporte coletivo com as pessoas
ela vai te gerar uma demanda maior. Hoje a gente está vendo o aumento gigante que deu no Uber. Eu era um usuário de aplicativo, hoje eu já sinto a diferença disso. Né? Uma corrida que você pagava 5 e uns quebradinhos, hoje já está 10, 9, 10. Então isso para o trabalhador final pesa no bolso. Né? E aí a gente vai ter que fazer uma análise aí e buscar o entendimento da comunidade, principalmente dos condutores de Balneário Camboriú, de veículos, que nós vamos ter que no futuro agora, e não é um futuro muito distante, prever as faixas exclusivas para transporte coletivo. É verdade. A prefeitura da onde? Ela é do Paraná. Do Paraná. Paraná. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, infelizmente eu não consigo mostrar para o pessoal, ela vai trazer a bilhetagem eletrônica normal, como já existia. Ela vai trazer um aplicativo para você monitorar onde o ônibus está. Então você está na tua casa, ó, daqui 20 minutos o ônibus passa no ponto perto da minha casa. Isso é bacana. Entendeu? São questões tecnológicas que vão fazer o pessoal acabar trocando, às vezes, o seu veículo por se aderir. E outra que é o principal, que é um ônibus mais moderno, que prevê ar-condicionado, prevê Wi-Fi. Então são questões que trazem um conforto maior para o usuário que não se tinha antes. E a intenção é fazer mesmo com o cidadão. Deixa o carro em casa e utilize transporte coletivo, assim, né? Caleb e Adilson, a gente tem que entender que Balneário Camboriú, ela não tem só os 92 mil veículos cadastrados. Sim. A gente tem veículos, tem os 92, mas todo mundo que trabalha aqui, que mora em outra cidade, entendeu? E fora o fluxo comercial que nos traz uma demanda de veicular muito grande. Então a gente tem que entender que nós vamos ter que optar por outros modais. Como o modal da bicicleta cresceu demais e a ABC Trânsito tem, com todos os esforços, tentado ampliar a malha cicloviária e dar uma manutenção mais sequencial. Infelizmente a pandemia também afetou as nossas atividades. Então, essa questão que a comunidade precisa entender, nós precisamos trocar os modais. A gente tem que parar para pensar, eu estou no trânsito, eu não aguento mais isso aqui, eu estou reclamando. Mas às vezes tu tirou o carro da casa para andar 3 quadras. É verdade. Outra coisa que foi questionado aqui para o nosso ouvinte é a relação contratação. Quem vai trabalhar para a PGTur? São profissionais que estavam vinculados à Expressul e que foram dispensados, eles poderão ser chamados, vai haver uma nova seleção, vai ser gente daqui? A preferência da empresa é por gente daqui, até para fomentar a classe trabalhadora dessa área aqui. Com certeza alguns funcionários serão aproveitados, né, do quadro que existe ali do cadastro da antiga Expressul, mas a empresa já se posicionou que abrirá um chamamento para currículos para a operação de Balneário Camboriú. Então, mas a preferência deles é daqui, até porque motoristas têm que ser daqui, porque conhecem a cidade. Exato. Entendeu? Não vão passar trabalho na condução, já sabem como que funciona Balneário Camboriú, né, já, o deslocamento, enfim. Então, vai ser dessa forma. A empresa também fica responsável, tá, em aceitar, não, me fugiu a palavra, perdão, mas ela é responsável. As pessoas que têm créditos comprados com a antiga concessionária, com a Expressul, poderão utilizar esses créditos com o advindo da operação Não deles. se perdeu aquele investimento. Não se perdeu aquele investimento. Que bom. Ricieri, para encerrar de minha parte, estou contando os dias aqui, assinatura terça, 10 dias, então vamos ao seguinte, 1º de dezembro eles estão atuando? A gente quer que isso ocorra antes. Antes? Bom, a gente vai eu não sei, eu já estou com o pé atrás, né? Porque muitas datas já foram colocadas aqui e não foram cumpridas. Então, eu vou deixar por 1º de dezembro. Mas assim, eu vou salientar para você, Edilson, que o não cumprimento das datas não é por questões que o poder público não quer. Há todo um critério a ser cumprido, a análise desses processos, e a gente precisa sempre, em qualquer processo que nós fizer, levar o interesse público à frente de tudo. E o interesse público é o interesse da comunidade. Não adianta eu fazer algo qualquer só para tapar e não atender de maneira eficiente, e aí depois eu tenho que ir lá em 6 meses ou 90 dias fazer outro. A gente precisa pensar de maneira definitiva
e que fique a operação de maneira na sua integralidade e atenda a comunidade em todas as suas necessidades. Então, como eu te falei, esse processo da cessão ele veio agora. O emergencial já vinha correndo, porém por questões de interesse público, né, de transparência, né, a gente entende, o prefeito Fabrício entende que a cessão é o melhor caminho. Porém, se tiver qualquer interferência nesse meio tempo, o processo emergencial não vai ser descartado. Ele está lá arquivado. A empresa veio, não cumpriu o que está no contrato, abre-se, retoma-se a notificação do administrativo e o emergencial está ali. Então hoje a gente está calçado nessas questões, entende? Só que hoje, se tu fores abrir uma nova licitação, há grandes chances dela dar deserta, ou mais chances ainda de acontecer como aconteceu com a nossa cidade irmã aqui vizinha Itajaí, de ter muita impugnação. Ponto de ônibus, fica a responsabilidade de quem? Da Prefeitura ou da Prefeitura? Robson lembrou bem agora aqui dessa situação, até porque eu passei também lá próximo ao PA da Barra, ali na Marginal, colocaram um banco, né, Robson? Só que não tem a cobertura. Quem é que vai ficar responsável por isso? Então, os pontos de ônibus, a gente está terminando um levantamento para fazer uma reforma em todos eles, né, em parceria com a Secretaria de Obras. Nós queremos dinamizar esses pontos, até porque para o próprio ABC Coletivo nós teremos que construir 2 terminais, um aqui no Pontal Norte e outro lá no Pontal Sul, para fazer essa integração dessas linhas alimentadoras. E os demais pontos de ônibus a gente quer dar uma reforma. Estamos conversando também com a Secretaria de Planejamento para um novo modelo, algo mais moderno, mais aconchegante para o usuário. A própria empresa já manifestou que instalará alguns painéis nos pontos informando os horários de linha e demais informações, que isso nós temos previsão legislativa municipal para isso, como também para exploração da parte de publicidade dos ônibus, que isso também é um complemento de renda para a própria empresa. Isso é legal. Entendeu? Então tem diversas ações que serão realizadas aí no decorrer. Logicamente que a gente está entrando numa temporada. Então nós vamos tentar fazer o que é possível até ali, porque nós temos agora que cuidar de toda a temporada, principalmente dessa questão do final do ano, que a gente tem um fluxo muito grande agora com a Praia Nova, que foi uma obra espetacular, que a maior obra de alargamento da América Latina. Então a gente receberá uma demanda muito grande. Não adianta nós termos uma praia linda e o restante da cidade ter problemas. Exato. Que cuidar de tudo, né? Cuidar de tudo. Né? Hoje não tem tempo, mas eu queria questionar a questão do estacionamento rotativo. O pessoal está reclamando bastante ainda, né? Mas hoje, infelizmente, não tem tempo. A gente focou justamente no transporte público. Mas eu me disponho a voltar aqui para tratar do estacionamento rotativo. A gente já está com o veículo de fiscalização embarcada no município, fazendo nós vimos no feriado, né? Os ajustes técnicos dele, das câmeras. Não estavam multando, segundo ainda o Vicente. Ainda não está multando. Nós nos posicionaremos junto à comunidade disso através de vocês aqui, se nos permitirem, claro, da data de funcionamento. Mas é de extrema importância que o rotativo tenha eficiência, né, na questão do usuário. A gente não quer multar ninguém. A comunidade tem que entender que não é esse o foco. O foco é que você se insira no rotativo. E a comunidade, ela pensa totalmente ao contrário. A comunidade pensa que existe a intenção de multa e de arrecadação. Não. É isso que a gente tem que conversar no futuro, né? Exato. Para poder esclarecer. Isso eu te garanto que não. A gente quer que a comunidade se insira. Só que, infelizmente, se a comunidade não se insere... A infração é a matéria-prima da multa, né? Está prejudicando outros usuários que querem, né? E está prejudicando o próprio sistema. Então esse sistema tem que ser equilibrado, ele tem um custo, certo? Então para isso acontecer, a gente botou a fiscalização embarcada por ser mais eficiente. E até porque eu tenho 73 agentes de trânsito e eu tenho que cuidar, eu e a autarquia e todos os meus agentes, até deixar aí um abraço a todos, porque eles fazem um excelente trabalho. É muita demanda de trânsito, é apoio para todo mundo, obras, enfim. Então eu preciso dar mais, dinamizar mais o atendimento deles. E com a fiscalização embarcada, eu deixo de botar 6 agentes para fazer rotativo e eu tenho um veículo com um agente dentro. Então a questão não é multar, né?
Só que o povo, a comunidade tem que entender também que existe uma decisão do TJ de Santa Catarina que proíbe a questão de fazer a notificaçãozinha e o pessoal ir lá se regularizar. E Balneário fez o sistema dela com base nessa decisão, para não ficar com algum problema para responder depois junto ao tribunal ou à própria justiça sobre isso. Então, se a comunidade se inserir, a gente trocou os parquímetros, botou cartão de débito e crédito nos parquímetros, já facilitou, trocou o teclado que o pessoal reclamava, que o teclado era todo junto, tem o aplicativo, tem o tag, tem a moeda ainda. Então, assim, não tem por que o pessoal não se inserir nesse sistema. Falaremos futuramente sobre isso, né, Caleb? Exato. Obrigado, Ricieri. Eu que agradeço, pessoal, a disposição e a atenção de vocês. Espero que tenha conseguido esclarecer algumas coisas e quaisquer novidades de trânsito eu fico à disposição para a gente conversar. Agradecemos. Está aqui o Everton Cação dizendo: conheço essa empresa lá em Palotina, no Paraná, transporte público de qualidade, ônibus seminovos, Balneário Camboriú só tem a ganhar. E a Eva Oliveira, bom dia, melhor notícia do dia, aguardamos com expectativa de um serviço excelente.